Abençoados cada irmão e cada família, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. No Evangelho de Marcos, no capítulo 2, no verso de número 15, está escrito: Ora, estando Jesus à mesa, em casa de Levi, estavam também ali reclinados com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, pois eram em grande número e o seguiam. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Quando nós observamos a igreja moderna, a gente percebe uma coisa que é quase onipresente. Todas as denominações têm um CNPJ, se transformaram em pessoas jurídicas, alugaram um prédio ou construíram um, estabeleceram dias e datas da semana com horários para que sejam realizados os cultos. E aí nós entendemos uma parte que tem a sua importância, que é a parte da estrutura do reino de Deus na terra. Mas igrejas, prédios cheios de pessoas vazias não são igrejas. Então nós precisamos entender também a segunda dimensão da coisa, que basicamente é aquilo que acontece fora do templo, entre um culto e outro. É importante aquilo que acontece dentro do templo durante o culto, mas é tão importante quanto aquilo que acontece fora do templo, entre um culto e outro. E o que acontece fora dos prédios, fora do CNPJ, fora da denominação, chama mesa. É onde as pessoas se reúnem no dia a dia, para comerem, para terem um tempo de comunhão, muitas vezes para orarem juntas, para chorarem, para rirem juntas. Esse tempo de comunhão que o cristão tem, fora do prédio, fora do templo, é um espaço interessante. Jesus, por exemplo, usava muito isso. E nesse exemplo aqui, ele estava inclusive recebendo à mesa pessoas que provavelmente não entrariam no templo, porque eram pecadoras. Eram pessoas que não eram bem recebidas pela religião, pela denominação. Eram pessoas que muitas vezes só poderiam ter sido alcançadas com a mesa. E Jesus usou muitas dessas mesas. Jesus fez muitas coisas fora do templo, entre uma celebração e outra. Olha que mensagem relevante para a gente. Nós só somos igreja se nós tivermos mesa. Porque ainda que a gente se reúna no templo, lá a gente consuma uma coisa que existe na vida real. Uma denominação CNPJ que não tem mesa não é igreja. Existem lugares onde os cristãos são perseguidos, onde não dá para abrir um CNPJ, alugar um prédio, encher de cadeira e criar uma denominação religiosa. Porque se fizer isso, vai morrer. Agora, nesses lugares, as pessoas cultuam a Deus nas casas. Só existem igrejas domésticas e, portanto, só existe mesa. Agora, quando a gente compara o que aconteceu durante a pandemia no Brasil e no mundo, os governos humanos, numa atitude muito despótica, fechou todos os templos. Todos os CNPJs foram atingidos pelas ordens dos governos humanos e tiveram que fechar as suas portas e ficaram fechados durante muito tempo. Algumas dessas religiões não conseguiram sobreviver à pandemia, porque elas só tinham aquilo que acontecia dentro do prédio durante a reunião que eles faziam. Não havia nada além disso. Era só um prédio que reunia pessoas que não tinham comunhão alguma fora do prédio, entre uma celebração e outra. Por outro lado, algumas igrejas continuaram mais fortes do que antes. Cresceram, se fortaleceram, porque se comportaram como a igreja primitiva. No meio da perseguição, ficaram mais fortes, porque nelas as pessoas tinham comunhão com Deus e umas com as outras. Elas se reuniam em suas casas, e as casas nenhum ditador conseguiu fechar na pandemia. Nenhuma mesa foi revogada com decreto de quem quer que seja, de nenhuma das instâncias de governos humanos. Até tentaram, mas não conseguiram. É importante a gente meditar sobre isso. Se a gente é uma igreja que só funciona dentro do templo durante o culto, ou se a gente é uma igreja que simplesmente o tempo inteiro, em qualquer lugar, inclusive fora do templo, entre um culto e outro.
É sobre essa palavra que eu oro, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem colocado uma mesa farta, até na presença dos nossos inimigos. O Senhor tem feito o nosso cálice transbordar, e o Senhor mesmo tem ungido a nossa cabeça com óleo, para a gente não se apegar com as religiões dos homens, mas para a gente ficar firme na rocha eterna que é Cristo, ligados em Ti, Senhor, pelo sacrifício que Ele fez, mas ligados uns com os outros, Pai, num amor legítimo, verdadeiro, que não tem a ver com CNPJ, nem com carteirinha, muito menos com placa ou denominação. Ou o Teu Evangelho está escrito no nosso coração, Senhor Deus, ou nós somos hipócritas. Mas eu Te agradeço, Pai, e Te louvo, porque a palavra da verdade que liberta nos alcançou. E o Cristo que nos torna verdadeiramente livres está conosco. Assim eu Te peço, Pai, fique à vontade, dentro do templo durante o culto, para tocar as nossas vidas e nos transformar, mas fique à vontade também, Senhor Deus, para tocar e transformar as nossas vidas, fora do templo, entre um culto e outro, porque nós somos Teus o tempo todo. Só o Senhor é Deus, o nosso Pai. Nós somos Teus filhos e filhas, herdeiros do Senhor aqui nessa geração. Então é por isso que nós te pedimos, venha o Teu reino, Pai, seja feita a Tua vontade, em todo o tempo, em todos os lugares, em nós, por nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém.